que é um tópico um pouquinho mais curto, então provavelmente essa apresentação vai ser um pouco mais rápida comparada às nossas anteriores. Mas, para começar, vou passar aqui a palavra para o Wagner para ele dar uma pequena contextualização sobre o que a gente vai falar. Show. Então, para começar, eu vou falar um pouco sobre esse algoritmo do Hubs e das autoridades, né? Que ele também pode ser classificado como HITS, que seria Hyperlink Induced Topic Search. E esse é um algoritmo de classificação de páginas da web baseado em hiperlinks. Então, e ele também foi criado pelo cientista da computação norte-americano John Kleinberg. Esse algoritmo ele surgiu um pouco depois do PageRank, e originalmente ele não processava antes da busca de uma query, assim como o PageRank. Ele é um pouco diferente, então ele pesquisa durante o processamento da web. E as ideias do PageRank e do HITS são muito parecidas, já que ambas funcionam de uma forma onde elas focam na computação interativa de um ponto fixo e acabam envolvendo a multiplicação repetida de uma matriz vetor. Então, apesar dessa similaridade, elas têm algumas diferenças que fazem que elas não possam ser substituídas entre si. Pode passar aí. A primeira ideia é que o PageRank tem como base é que ele utiliza apenas o número de referências a uma página da web para determinar a relevância dela. Então, as páginas que estão apontando para uma determinada página acabam mostrando a importância dessa página. E o HITS já é um pouco diferente. Ele tem dois fatores para poder determinar essa relevância. A primeira delas é authorities, autoridades, onde uma página que fornece informações sobre um determinado tópico, ela é determinada como uma autoridade. Então, uma página que contém o conteúdo necessariamente sobre um tópico, ela vai ser chamada de autoridade. Enquanto a Hubs, ela não necessariamente é uma página que possui conteúdo, mas sim ela indica outras páginas, e essas páginas são autoridades, e elas têm um conteúdo. Então, é muito importante dizer que tem muita similaridade, alguma similaridade com a base do PageRank, que enquanto o PageRank tem uma base onde uma página importante, se as páginas importantes estão ligadas a ela, o HITS ele tem duas bases importantes, que é uma página boa, uma página é uma boa hub se ela está ligada a boas autoridades, e uma página é uma boa autoridade se ela ela é linkada por boas hubs. Então, esses dois conceitos acabam sendo muito importantes e eles se ligam. Pode passar aí. Um exemplo disso é a própria página do Departamento de Informática, onde nós temos a página de cursos, por exemplo, que ela funciona muito bem como uma hub, onde ela não apresenta necessariamente todo o conteúdo de cada um dos tópicos, que seria ciência da computação, engenharia da computação e sistemas de informação, mas ele faz essa conexão, ele leva o usuário para essas determinadas páginas, então ela funciona muito bem como uma hub. Enquanto isso, a página de cada curso, especificamente, funciona muito bem como uma autoridade, porque ela é linkada através de um hub importante, e ela, por ser uma página de autoridade, apresenta todo o conteúdo que a pessoa está buscando. Agora eu vou passar a palavra para o Jefferson, para falar um pouquinho sobre a formalização desse hubness e dessa autoridade. Então, a gente fazer a formalização dessa hubness e da autoridade, a gente vai utilizar o grafo que a gente já tinha trazido para a primeira apresentação e continuou usando também na segunda, que demonstra as relações entre 5 páginas da web, A, B, C, D e E. Nesse gráfico, né, só relembrando o pessoal, a gente tem as relações sendo apontadas pelas setas, então as setas que saem do nó mostram as referências que essa página faz a outras páginas, e as setas que chegam mostram as referências feitas dessa página. Então a página A, por exemplo, aponta para a página B, C e D, e a página B, no caso, aponta para a página A. Com base nesse grafo, a gente consegue desenvolver duas matrizes que vão ser fundamentais na hora que a gente for fazer o cálculo da hubness e da autoridade. A primeira matriz, as duas matrizes são N por N, onde N seria, no caso, o número de páginas da web que a gente está analisando. E a primeira matriz aqui seria a matriz L, que ela é formada por elementos sempre sendo 1 ou 0, onde um elemento LIJ vai ser igual a 1 se existir uma referência da página I para a página J, e caso contrário, vai ser 0. E a gente também tem a matriz LT, que é a transposta da matriz L, que vai fazer o caminho contrário. Um elemento LJ vai ser 1 caso exista uma referência da página J para a página I. E, caso contrário, isso vai ser igual a 0. Próximo slide, por favor.
Com base nisso, a gente pode, quer dizer, antes de entrar na parte da matemática em si, vale lembrar que quando a gente estava falando de PageRank, a gente já dizia, né, que não bastava levar em consideração as referências que são feitas para uma página só, em questão de quantidade. A gente também tem que levar em consideração, no caso do PageRank, a qualidade dessas referências, né? Se a gente tiver uma página que tem só uma referência a uma única página, a página A, por exemplo, e uma outra página que tem 1000 referências e também tem uma referência, nesse caso, a página o primeiro caso vai ter uma referência com muito mais peso do que o segundo, porque no segundo a gente está dividindo o espaço com outras 999 referências a outras páginas. E a gente tem um conceito bastante parecido quando a gente está falando de hubness e autoridade. Quer dizer, trazendo isso para esse cenário, a gente tem que lembrar o seguinte, então, no caso, inclusive o Wagner já falou sobre isso também, a gente tem uma página sendo um bom hub quando ela aponta para páginas que têm uma boa autoridade. E uma página é uma boa autoridade se ela é apontada por bons hubs. Então, a gente pode ver que essas duas características da página têm uma relação quase que cíclica. E isso isso também é mostrado na hora que a gente está vendo as equações para calcular isso. Então, a gente tem aqui que H é igual a lambda LA e A é igual a mi transposta H. A gente pode ver que para calcular o H, a gente utiliza o A, e para calcular o A, a gente utiliza o H, onde, naturalmente, o H é o hubness, o A é a autoridade, o L e o LT a gente já falou, e o lambda e o mi, no caso aqui, são constantes de normalização, né? A gente tende a, quando tiver o resultado, né, o vetor que vai acabar sendo o resultado desse cálculo, aí a gente tende a deixar com que ele fique sempre num valor entre 1 e 0, né? O valor máximo desse vetor esteja sempre entre 0 e 1, para que a gente não tenha valores que cresçam infinitos e que sejam um problema para a gente utilizar. Próximo, por favor. Essa fórmula, como a gente falou, né, a gente calculava um em função do outro, e agora a gente pode também fazer, né, o algebrismo aqui para fazer com que a gente consiga calcular o H em função do próprio H com os dados que a gente já tinha antes. Então, isso aqui é só uma transformação das fórmulas que faz com que a gente possa calcular essas propriedades de um outro jeito. Mas a gente vai utilizar para o método que a gente vai apresentar aqui as primeiras duas fórmulas, porque elas têm essa propriedade interessante de uma apontar para a outra. Então, vamos agora falar do método propriamente dito, como é que isso funciona na prática. Vamos para a próxima, por favor. Quando a gente for calcular hubness e autoridade, a gente vai partir do pressuposto de que todos os hubness são igual a 1. E a partir daí, utilizando aquela fórmula recursiva que a gente tinha acabado de mostrar, a gente vai começar a calcular o A. Então, pode passar? A gente tem, então, que o A seria igual a esse LTH vezes uma constante de normalização que a gente ainda não aplicou. Então, a gente vai fazer esse cálculo primeiro, próximo, por favor, e depois aplicar a constante. No caso, a gente pode ver aqui que o valor máximo nesse vetor é igual a 2, então a gente vai dividir todo mundo por 2, e a gente tem aqui o nosso A. Esse A vai ser utilizado para recalcular o H que a gente tinha anteriormente. Então, próximo, por favor. A gente vai fazer a fórmula agora oposta, LA, e a gente vai ter um resultado, por favor, próximo. E a gente vai multiplicar pela próxima constante de normalização, que no caso o valor máximo desse vetor é 3, então a gente vai dividir todo mundo por 3, e a gente vai ter novamente um H. E aí agora é só ir passando, a gente vai fazendo isso uma vez atrás da outra, fazendo isso cada vez mais, até que a gente consiga chegar em valores onde uma iteração e a outra... perdão, até a gente chegar num cenário onde os valores de uma iteração não tenham uma diferença muito grande para a outra. E aí esse grau de diferença, ele é definido por nós mesmos. A gente define qual é o mínimo de diferença, o máximo de diferença que a gente aceita. E aí, no final, a gente vai ter um valor definido, né? Depois a gente fazer várias iterações, a gente vai conseguir um valor que reflete de maneira mais consistente o hubness, no caso aí esse vetor 1, 0.35, 0 e tudo mais, e o authority para uma determinada página, na verdade, o vetor para as páginas que a gente está avaliando, no caso, as 5 páginas A, B, C, D e E. E agora eu vou passar para o Arthur a palavra para ele começar a falar sobre uma maneira alternativa de fazer esse cálculo para casos menores do que a web, que é o que a gente costuma utilizar. Beleza. Só complementando um pouco aí a explicação do Jefferson, né? A gente vê que esses resultados aqui fazem bastante sentido, porque, por exemplo, a gente aqui no H, no hubness, as páginas C e E têm um grau 0, né? Um hubness 0. Isso porque elas não apontam para ninguém. Você só aponta para ela, mas ela não aponta para ninguém. Então, tipo, é aquilo que já comentaram.
bons hubs e boas autoridades influenciam, né, na classificação uma das outras. Enquanto o A vai ser o nosso melhor hub, porque ele aponta para praticamente todo mundo com exceção de A. Então, a gente vê de fato que, enfim, as informações batem com os resultados obtidos através da matemática, certo? Mas, seguindo em frente, então, esse caso iterativo, né, que o Jefferson acabou de apresentar, é o que a gente costuma usar para páginas da web, para a web como um todo, na verdade, porque é aquela velha história. A gente está tratando de bilhões e bilhões e bilhões de páginas, então, tipo, não é muito prático a gente ficar realizando um milhão de equações matemáticas para resolver a Hubbles e autoridades por sistemas lineares, se é que a gente pode fazer um algoritmo que faz isso em questões de segundos. Mas para conjuntos muito pequenos, a gente consegue usar um pouco melhor essa fórmula aqui alternativa, que foi definida, né, a partir daquelas outras duas que a gente usou no exemplo anterior, para resolver nossa equação a partir de sistemas lineares. Então, aqui a gente vai fazer algumas pequenas mudanças, algumas definições, certo? Começando por isso aqui. Em vez de a gente assumir agora um H completamente preenchido por uns, certo? A gente utiliza variáveis A, B, C, D, E, indo até o número de páginas que a gente tem no nosso subconjunto, que vai representar o hubness de cada uma dessas páginas. E, além disso, a gente vai ter essa constante agora, esse V, que é 1 sobre lambda mi, que nada mais é do que se a gente estivesse passando essas duas variáveis para o outro lado da equação e multiplicando o nosso H. Então, com isso, a gente acaba ficando com uma nova equação, que é mais ou menos assim. Essa matriz seria a resultante da multiplicação de L por LT, certo? E aqui a gente vai ter o nosso V multiplicando o H e o H multiplicando essa matriz multiplicada, certo? A partir disso se torna a álgebra mais básica, né? A gente vai começar a montar equações que vão representar cada uma dessas linhas da nossa conta total. E a partir delas a gente consegue resolver um sistema linear capaz de identificar todos os valores de A, B, C, D, E, e assim por diante. Então, exemplificando aqui, né, esse nosso caso, a gente consegue obter, através daquela equação principal, esse novo conjunto de equações. Com isso, a gente consegue substituir os valores, né, certo? Encontrando o valor algébrico para B e D, substituindo de volta aqui na equação para A, e com isso a gente consegue definir qual que é o nosso valor V, que é aquela constante 1 sobre mi lambda. A partir dele, a gente consegue simplesmente substituir tudo para encontrar os valores de A, B, C, D, E, resolvendo assim nosso sistema e encontrando os valores que a gente já tinha encontrado anteriormente, no nosso primeiro exemplo. Óbvio, aqui eu só mostrei para vocês a questão dos hubs, né, do hubness, mas o mesmo processo pode ser utilizado tranquilamente para os authorities, que segue a mesma lógica. É álgebra pura, sim. Mas, de novo, por mais que seja um método que, tipo, em primeiro momento pareça ser mais simples, né? Afinal, você está resolvendo equações muito mais, muito menores, né? Muito pequenas, não é muito bom para o grafo da web, porque, de novo, aqui a gente tem um sistema linear com 5 equações. Para o grafo da web, a gente vai ter bilhões de equações. Então, se torna uma coisa nem um pouco prática. Por isso, a gente se restringe a utilizar esse segundo método para conjuntos muito pequenos, como foi nesse nosso caso, que só tinham 5 páginas a serem analisadas. Mas, como eu falei, hoje a apresentação é um pouquinho mais curta. Por hoje é só. E da próxima vez que nos apresentarmos aqui, a gente vai mostrar a demo aí do Apache Lucene para mostrar na prática como é que funciona todos esses algoritmos aí que a gente vai apresentando ao longo das aulas. E é isso.